Prótese de mama, na frente ou atrás do músculo? Eu sou o Dr. Antônio de Deus, médico especialista em cirurgia plástica. Esse é o nosso canal que fizemos especialmente para você que deseja saber mais sobre a cirurgia plástica, sobre a autoestima e tudo que envolve esses assuntos. No nosso consultório temos um volume muito grande de pacientes que nos buscam para realizar procedimentos de colocação de prótese mamária. E uma pergunta que é muito recorrente, uma dúvida muito frequente no nosso consultório, é se essa prótese ela tem que ser colocada na frente da musculatura ou atrás da musculatura. Bom, primeiramente, eu acredito que é importante saber os conceitos, saber o que é isso, né? Primeiro, onde está esse músculo, que músculo é esse, qual que é a real influência desse músculo no resultado da cirurgia. Então, todos nós, homens e mulheres, a gente apresenta uma musculatura que se chama músculo peitoral maior. Esse músculo, ele se inicia aqui na região do ombro e ele se estende como uma faixa até o final da mama. A prótese, então, ela pode ser colocada na frente dessa musculatura, ou seja, entre o tecido mamário e o músculo, ou pode ser colocada abaixo dessa musculatura. Agora, quando é indicado? Na verdade, no nosso consultório, não há uma indicação muito restrita, tipo assim, doutor, você só realiza prótese na frente da musculatura. Não. Em casos específicos, também realizamos próteses colocadas no plano submuscular ou abaixo da musculatura. Agora, o grande motivo, existe um mito, existe um conceito popular que a gente vê muito nas redes sociais também, em grupos de Facebook, é que as pacientes chegam ao nosso consultório com o seguinte conceito. Doutor, eu quero colocar a prótese embaixo da musculatura para minha mama não cair. Nossa, infelizmente eu tenho uma má notícia para te dar. Isso não é verdade. Não é o plano de colocação que vai definir a duração do resultado. Primeiro, praticamente todas as mamas um dia vão cair. A ação da gravidade ela é implacável. Ela vai continuar sempre puxando a mama para baixo. Quanto maior for a mama, mais precocemente isso acontece. Outro fator determinante é a qualidade da pele da paciente. Existem pacientes que têm peles mais firmes, peles com mais colágeno, com mais força têncil. E essas pacientes têm uma tendência a ter um resultado muito mais duradouro do que, por exemplo, pacientes que têm peles mais estriadas, peles mais flácidas, mais frágeis. Essas são pacientes que têm uma tendência a ter um resultado menos duradouro. Então, não é a posição da prótese, é o quadro físico, história da paciente, ainda, né? Então, outro fator que interfere muito também na duração do resultado é a oscilação de peso, o famoso efeito sanfona. Então, pacientes que engordam e emagrecem são pacientes muito susceptíveis a terem queda nas suas mamas, independente se a prótese foi colocada na frente ou atrás da musculatura. Porque o músculo, diferente da pele, a pele ela tem uma certa elasticidade. Já a musculatura, ela não tem elasticidade. Se você puxar o músculo do seu braço, ele não se distende, né? Ele tem um movimento de contração e de relaxamento apenas. Então, quando a prótese é colocada num plano submuscular, o que nós fazemos para que essa prótese possa caber nesse plano é exatamente a desinserção. A gente solta toda a musculatura, né? A musculatura que está ligada aqui nas costelas, a gente solta essa musculatura, então esse músculo, ele sobe, ele retrai, ele sobe e retrai. Então, praticamente, quase todas as pacientes em que a prótese se encontra no plano submuscular, isso não é um plano submuscular total, é um plano submuscular parcial. Por quê? Porque a prótese não se encontra completamente coberta pelo músculo. Basicamente, o músculo vai cobrir o terço superior da mama. E é aí que entra a indicação da prótese submuscular, porque naquelas pacientes que não tem nada de tecido mamário, que são como um homem, quando você coloca a prótese, se você não colocar a prótese num plano submuscular, você tem um resultado mais artificial, porque como ela tem pouco tecido mamário, as bordas da prótese vão ficar mais perceptíveis. Então, nessa paciente, para que você tenha um resultado mais natural, é indicada a colocação do plano submuscular.
Mas dentro da minha experiência, a maioria das nossas pacientes, a gente coloca num plano acima da musculatura. Exatamente por quê? Porque não há diferença em termos de durabilidade, de resultado. E ainda, a prótese submuscular, ela apresenta mais riscos do que a prótese colocada na frente da musculatura. Então é muito natural, hoje com a internet, né? Então a maioria das pacientes até fala, doutor, dói mais, né? A prótese embaixo do músculo dói muito mais do que a prótese colocada na frente do músculo. E ainda existem outros riscos de deslocamento da prótese por contração da musculatura, riscos referentes à parte pulmonar, né? Então de perfuração, porque embaixo da musculatura ali você só tem as costelas. Então, é muito importante saber a verdade a respeito disso, né? Então, a prótese submuscular, para que ela seja 100% submuscular, tem que ser uma prótese muito pequena, para poder ser totalmente coberta pela musculatura. Nesse caso, você poderia pensar, então, que o músculo vai segurar a mama. Mas como a maioria das pacientes desejam aumentos consideráveis, isso não é permitido, você não consegue, então, colocar essa prótese 100% submuscular. Então, se esse é o nosso vídeo, vamos continuar falando mais ainda sobre prótese de mama, são muitas as dúvidas, esse assunto ele tem muito para render ainda. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso canal, curta e se sinta à vontade para comentar, para dar sugestões, é muito importante a sua participação aqui conosco. Um grande abraço para você.